contribuições e depois ouviremos também aqui os nossos convidados representando aqui os setores ligados à nossa agricultura. Primeiro, quero passar a palavra e agradecer aqui a presença do Ministério da Agricultura, do senhor secretário, doutor André. O senhor ficar à vontade aqui para fazer a exposição. E o senhor tem 15 minutos. Queremos ouvir aí a participação do senhor. Deputado Zé Silva, muito obrigado. Demais deputados, deputadas, é um prazer estar aqui. Eu concordo com a ideia de que a gente precisa planejar, né? É um momento de ter ideias, é um momento que a gente tem aí para conversar e ter algumas ideias criativas. Então, foi com muito prazer que eu aceitei o convite e acho que dá para a gente fazer um debate o mais profundo possível em relação ao Plano Safra, Plano Agrícola e Agropecuário 2015-16, né? O contexto, né, desse ano, ele é um ano diferente, porque a gente veio de um movimento forte, né, de incremento dos recursos, que foi muito importante, né, que saiu, eu não me lembro os números exatos, mas saiu lá de 100 bilhões, chegando a 156 bilhões ano passado. Eu vi até eu fui questionado uma vez sobre a relevância desses números, desse crescimento, não do montante de crédito, mas desse crescimento, porque o pessoal gosta de pôr num gráfico, você coloca essa curva de crescimento aí do crédito rural e depois compara com a produção, partindo lá de 2010, por aí, 2009, e o crédito cresceu mais rapidamente do que a produção. E agora eu estou em dúvida, não sei se foi a OCB ou se foi a CNA que fez essa conta para mim, que colocou o ganho de produtividade do setor, né? E aí muda completamente a análise. A gente vê que a produtividade nesse período cresceu na mesma taxa que o crescimento do crescimento do crédito rural. Então, acho que isso é super importante para a gente ter em mente, né? Para que serve o financiamento, no fundo? O financiamento ele serve para incorporar mais tecnologia. E, ao incorporar mais tecnologia, você cresce a produção. Então, nesse ponto, aí eu já estou meio que dando a dica daquilo que a gente considera fundamental, cabe ao Ministério da Agricultura brigar pela manutenção, na realidade, pelo crescimento da disponibilidade de recursos. Porque o crescimento da disponibilidade de recursos ele se traduz em aumento de produtividade do setor e aumento de produção também. Então, aí eu acho que se nós estivéssemos num cenário de redução do montante de crédito, seria um cenário bastante complicado, porque ele acarretaria em redução da produtividade. Aí, mas, enfim, não é o nosso caso, né? Então, assim, em termos de prioridade, nós estamos trabalhando em aumentar os recursos do crédito rural. A gente não tem um valor ainda, no passado foi 156, né? Na verdade, a gente sabe que o crédito rural hoje, ele financia, aí tem umas contas, cada um faz uma conta. Eu fiz uma conta minha que chega ao redor de 30% de uma espécie de custo operacional da produção agropecuária como um todo, né? Se a gente admitir, um pedaço disso é recurso próprio e outro pedaço é dinheiro de tradings, dinheiro das empresas, das distribuidoras aí de insumos e tudo isso, né? Já foi 20%, o crédito rural hoje ele é 30% da demanda por financiamento. Então, a gente sabe que é muito importante não perder essa injeção de recurso que o crédito traz, né? Então, a grande discussão nossa do Plano Safra é como é que a gente aumenta os recursos hoje disponíveis, né? Eu já vou falar um pouco disso. A outra frente nossa, porque tem aquela discussão mais macro, né, que é a discussão do quanto de recurso, a alocação dos recursos nos diferentes programas e qual a taxa de juros de cada um desses programas. Essa é uma discussão mais macro. Depois, tem vários detalhes dentro dos programas que a gente está se debruçando,
Eu não me lembro os números exatos, o Wilson está aí, mas a gente já deve ter umas 300 propostas, né, Wilson? Ou mais, 400, sei lá, não lembro mais agora o quanto que a gente já tabulou lá no Ministério da Agricultura, que a gente recebeu dos setores, né? E a gente vai tabulando, e tem muitas propostas no nível mais agregado e coisas no nível específico do funcionamento dos programas que a gente ainda tem que trabalhar. Mas, enfim. Então, e a outra coisa é a discussão de taxa de juros que eu queria comentar também. Depois a gente entra nos detalhes. Falando de disponibilidade de recursos, a grande discussão é quanto de recurso com juro controlado vai existir, certo? Essa é a grande discussão. Ano passado foi, se eu não estou enganado, 88, 89 bilhões, né, de reais dos 156, 112 de custeio e dos 112 de custeio, né? Então, assim, a nossa meta é manter esses 88. A gente sabe que, num momento de aumento de taxa de juros, aumento de Selic, tudo isso poderia levar a uma escalada na taxa de juros para o produtor, que às vezes você fala assim, isso alivia o caixa do governo esse ano, mas na verdade não alivia. Porque a gente já viveu outras experiências que quando o produtor que precisa financiar, veja o que eu falei, quer dizer, 30% do financiamento da safra é o crédito rural, certo? Mas certamente, quer dizer, a safra tem que ser financiada de qualquer jeito, né? Se ela for financiada a custos muito elevados e o produtor vai ter que tomar esse dinheiro de qualquer jeito, né? A gente sabe que a gente está criando um problema futuro. O problema é esse que a gente já assistiu outros anos, né? Problemas que depois gera falta de capacidade de pagamento, tudo isso. Então, a nossa prioridade é manutenção, no mínimo manutenção dos 88 bilhões aí de crédito de custeio a juros controlados, né? E um aumento no volume total dos 156, que a gente acha que dá. Trabalhando aí com alguns títulos, o mais ouvido, falado, são as letras de crédito agrícola, né? Trabalhando bem com esse recurso, daria para a gente aumentar até uns 20, até 30 bilhões de reais em cima desses 156, mantidos os 88 de dinheiro controlado no custeio. Então, essa é a grande meta nossa. Aí vem a questão de quanto vai custar esse recurso que é livre, né? Então, a gente ainda está trabalhando para entender quanto que esse recurso livre chegaria na ponta. Tem algumas ideias, tem ideias de mexer no lastro das LCAs, tem ideia de criar uma espécie de uma exigibilidade para um título como uma LCA e outros. E tem até ideias da gente imaginar como é que a gente pode dar flexibilidade para que essa LCA que for para custeio, ela chegue a uma taxa de juros que seja compatível com o fluxo de caixa dos produtores. Tá? Então, essa é uma frente importante. A gente sabe que essa questão do funding ele é relevante, então essa é a safra que a gente tem para a gente iniciar a trazer esse recurso que vai dar alternativas para o funding. Tá? Bom, na parte então eu já meio que indiquei quais são as nossas prioridades lá. A gente não pode reduzir o montante de recursos, a gente tem que aumentar, a gente não pode reduzir o recurso controlado em custeio, né? E a gente tem uma lista de prioridades que a ministra montou junto com a gente, com a nossa equipe, em relação aos programas de investimento, né? Essa lista de prioridades, a gente tem o Modern Frota, que é um programa que não tem discussão, né? Quer dizer, é um programa muito importante em termos de trazer tecnologia para a produção, num momento que a gente sabe que o Brasil vive um momento de aumento de custo de mão de obra, tudo isso, quer dizer, o Modern Frota ele tem um impacto enorme na mecanização e na tecnificação da produção. O outro é o programa ABC, né? Que é um programa novo, diferente, ele tem critérios diferentes, a gente sabe que tem muitas vezes problemas para os produtores conseguirem pegar o dinheiro do ABC, então a gente tem que entrar no micro dele, não adianta só dizer o ABC vai ter tantos bilhões, a gente tem que entrar no micro, mas vamos definir o dinheiro lá em cima e depois o funcionamento dele. Oi, tudo bem? O outro é o programa... o Inova Agro, que é um programa muito importante também de inovação na agricultura. Ele tem uma relevância para
para todo o pessoal de proteína animal, sobretudo frango e suínos, tem uma relevância para o pessoal de fruticultura, seja do Sul, seja do Vale do São Francisco, ou mesmo do Nordeste, em algumas outras regiões. Quer dizer, é uma linha importante, é uma linha que precisa ser trabalhada um pouco para a gente ter certeza que esse dinheiro vai chegar para essas diferentes frentes aí. Então, a gente também vai entrar um pouco no micro dele para garantir que o recurso chegue onde a gente quer. Moderfrota, Inova Agro, Programa ABC, estou tentando lembrar... sim, e aí todo o programa... Obrigado, Márcio, por ter lembrado. Aí todo o programa de armazenagem, né? O programa de armazenagem nós temos dois, né? Tem um programa que é para produtores rurais e cooperativas, certo? Que é um programa muito relevante. É um programa que ele, por características, vamos dizer assim, ele saiu mais dinheiro para cooperativas, isso acabou acarretando uma maior penetração desse programa, sobretudo nos estados do Sul, né? Então, a gente sabe que é importante que esse programa tenha um pouco mais de vigor no Centro-Oeste e no Mato Piba também. Então, a gente vai ter que trabalhar um pouco isso, porque lá já é o produtor que vai tomar, não é a cooperativa, certo? Mas esse é um programa fundamental, que também não vai haver redução de recurso. E tem o outro lado, que é a armazenagem digamos, para as pessoas jurídicas, né? Que aí são cerealistas, são os moinhos de trigo e também o pessoal de açúcar está muito interessado nesse programa, que é do BNDES, então a gente está trabalhando esse programa também. Esse programa ele é um pouquinho mais, assim, tem que tomar um pouco de cuidado, porque ele termina no final do ano, então não o das cooperativas e dos produtores, mas o PSI do BNDES termina no final do ano, então a gente tem que trabalhar bem aí para não ter descontinuidade nele. Com, claro, alguma correção na taxa de juros, como muitos já sabem o que aconteceu com o Moderfrota, que foi anunciado recentemente aí, que já houve um aumento aí da taxa de juros do Moderfrota, já houve esse aumento aí. Aí, o resto é a gente olhar, eu entendo que a gente olhar o funcionamento dos programas, é entender por que muitas vezes não saiu todo o recurso que deveria sair, quais são as linhas, a gente tem muita demanda para ir abrindo linhas, a gente está um pouco preocupado em abrir linhas, a gente prefere garantir que o recurso chegue para quem está interessado e não tanto ter um plano safra que a gente tem que descrever, assim, 30 linhas, 40 linhas, né? Que não necessariamente garante a execução daquele programa. Então, a gente está trabalhando nisso, para garantir para entender quais são os problemas para quem está tomando o dinheiro. Bom, a gente está trabalhando também no Plano Safra, alguma coisa olhando toda a parte de agroenergia, né, que é importante também. Tem o ProRenova está aí, é um programa que tem relevância também. Talvez ele esteja um pouco concentrado nas empresas de maior porte, a gente tem que trabalhar um pouco para que as empresas de menor porte também possam acessar para a renovação de cana. Tem os programas da pecuária, que é uma lição de casa que eu ainda estou devendo lá para a ministra, quer dizer, nós temos o programa de retenção de matrizes, o programa de compra de matrizes e o programa de confinamento, né? São programas que a gente ainda tem alguma dificuldade de enxergar como o dinheiro foi distribuído, porque não tem a linha, certo? Eles estão distribuídos em vários outros programas, né? A gente está fazendo uma avaliação aí um pouco do impacto desses programas, porque a gente sabe que a pecuária tem, além de ser a maior, digamos, o maior setor em termos de demanda por terra, né, é o setor com a capacidade quase inesgotável de ganho de produtividade, né? Já está ganhando produtividade muito fortemente. Bom, já estamos discutindo um programa também para os produtores de leite, também está avançado isso aí. Então, quer dizer, esses é onde a gente está atacando, né? Mas eu ainda acho que a prioridade número 0 em termos de planejamento, deputado, é quanto nós vamos ter de recursos, né? Número 1, quanto nós vamos ter de recursos? Quer dizer, eles têm que aumentar e a gente tem que garantir, no mínimo, o que teve de recursos controlados no ano passado. E aí, em termos de correção de taxa de juros, tem que ser uma correção de taxa de juros que, assim, o setor agrícola não pode, em hipótese alguma, pagar um preço maior do que o resto da economia. Então, a gente sabe o quanto a Selic subiu, quer dizer, o setor agrícola não pode, em hipótese alguma, ter um aumento de taxa de juros que seja maior do que o que subiu a Selic, não faz sentido nenhum,
né? Porque aí a gente estaria transferindo para o produtor rural um custo, uma contribuição no ajuste fiscal que é maior do que os demais setores da economia. Então o conceito é, todo mundo tem que fazer o esforço, mas um setor não pode fazer mais esforço do que outros. Tá? Então essa é a nossa meta, e isso já dá mais ou menos a indicação do que seriam os aumentos aí de taxa de juros, quer dizer, algo que variaria entre 1 a 2 pontos percentual, dependendo da linha. A gente está tentando também dar uma... Tentando não, a gente vai trabalhar na linha de estimular, já existe um pouco essa questão do sobreteto, né, do limite para quem já fez o CAR, né? Então a gente está trabalhando um pouco, não só o sobreteto, mas também a taxa de juros, de ter uma redução, por exemplo, de meio ponto percentual no custeio para quem já tem o CAR. A gente acha que é um estímulo interessante. Está correndo rápido a questão do CAR. Eu não vou dizer que essa decisão está tomada, porque a gente sabe que tem regiões do Brasil que estão muito avançadas na questão do CAR e outras regiões que estão menos avançadas. Então a gente precisa refletir um pouco aí com os setores para não gerar nenhum desbalanço também de jogar o crédito para um lado ou para o outro e que destoe do histórico nosso, né? Mas, enfim, é uma linha importante para a gente trabalhar. Que mais? Eu acho que eu não esqueci nada em termos de ideias. Sim, irrigação Moder Infra, né? É assim, a irrigação é prioridade, né? Tanto é que a ministra está fazendo, nós estamos fazendo todo um trabalho lá de identificação de áreas. A ideia é definir, a ministra fala um número de 5 milhões de hectares aí que tem potencial de irrigação que a gente tem que trabalhar nos próximos 3, 4 anos. E o Moder Infra, assim, a gente não listou, sendo bem claro, a gente não listou o Moder Infra dentro daquelas prioridades. A gente listou Moder Frota, Inovagro, ABC e armazenagem, certo? Mas o Moder Infra é um programa relativamente grande, então a gente não está vendo grandes comprometimentos em termos de disponibilidade de recursos. O deputado Zé Silva lembrou o seguro, né? A outra coisa é o seguro, estamos trabalhando forte na questão do seguro. Ainda o nosso trabalho está um pouco orientado a resolver fortemente orientado para resolver os problemas do ano passado, né? A gente sabe que se a gente não resolver os problemas do ano passado, nós vamos ter problema para girar esse ano, mas os problemas do ano passado estão, assim, muito próximos de serem resolvidos. Daí o dinheiro entrar no caixa das seguradoras, aí tem mais um tempinho. Mas as condições necessárias para viabilizar, a gente está trabalhando já também, e nós já vamos iniciar a programação para o seguro agora, da safra 15 e 16. Obrigado. Agradecer aqui, doutor André Nasser, e eu queria agradecer aqui a presença dos senhores parlamentares, deputado Alberto Balestra, deputado Heitor Chu, no singular, deputado Afonso Ram, deputado Nilson Leitão, deputado Celso Maldani. E queria combinar aqui com os nossos convidados que entre uma apresentação e outra nós estaremos abrindo para os parlamentares, até porque existem muitas reuniões acontecendo ao mesmo tempo aqui na casa. Eu, por exemplo, tenho a CPI do lado aqui.